A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quero compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, que está no livro de Esther, capítulo 4, no versículo 16, quando o povo de Deus, correndo riscos de serem mortos pelas tramas de Amã, Deus então, ele levanta Esther, e Esther, depois de orar, depois de buscar a face do Senhor, ela chama Mardoqueu e o orienta para que o povo judeu, o povo de Deus, estivesse em oração, em jejum, intercedendo a Deus por sua vida, para que ela pudesse entrar, então, na presença do rei Assuero e interceder pelo seu povo. E assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 4, versículo 16. Disse então Esther a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, de dia e de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther havia lhe ordenado. A rainha Esther, ela chama o seu primo ou o seu tio, Mardoqueu ou Mardocai, e pede para que ele reunisse todo o seu povo e que o povo de Deus entrasse num propósito de oração, de jejum, de clamor, de súplicas, intercedendo assim pela vida de Esther, porque entrar na presença do rei sem ser chamada, sem ser convocada, certamente lhe resultaria a morte, porque era a cultura da época. E apesar de ser marido de Esther, o rei Assuero, um rei persa, um rei que não tinha os mesmos costumes que a rainha Esther. A rainha, então, crendo no Senhor, no nosso Deus, ela busca, através da estratégia da oração e do jejum, ela busca o socorro, a ajuda de Deus. E Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que Esther então entra na presença do rei, revela toda a verdade acerca da sua identidade, da sua verdadeira identidade, dizendo ao esposo que ela era judia e não persa, e revela para ele o porquê da omissão e qual foi o propósito dela ter, então, participado daquele concurso no qual foi escolhida para ser rainha, a esposa do rei, mas o propósito maior era cuidar, era interceder pelo povo de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Nós nunca vamos entender, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usou um rei persa, um homem que não tinha os mesmos costumes, os mesmos hábitos que o povo judeu. Deus, ele age de forma extraordinária. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador, é o Senhor de todas as almas. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que lhe apraz. Então ele usa um rei para mudar a história de Hadassah, uma menina judia, órfã,
órfã de pai e de mãe, que tornou-se uma rainha. Deus muda histórias, mas Deus não se preocupou só em mudar a história de Esther. E ainda lhe deu um novo nome, né, de Hadassah para Esther. A história é linda. O livro de Esther é maravilhoso. Nos revela o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele trabalha com aquilo que é improvável. Ele não trabalha da forma como nós enxergamos. Ele não trabalha da forma como nós pensamos, como nós julgamos. Deus, ele tem propósitos maiores. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Que o Senhor nos abençoe em cada escolha, em cada decisão, e que o Senhor venha usar quem Ele quiser em prol do seu povo, assim como Ele usou a rainha Esther em prol do povo judeu. Deus nos abençoe com a sua palavra. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe o poder legislativo, executivo e o judiciário. Que haja paz sobre a nossa nação. Que haja temor a Deus. Que haja unidade. Que haja união. Que haja respeito acima de tudo. Deus acima de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar orando, clamando por nossa nação. Amém?